Então, gente, boa noite. Mais uma vez o nosso tradicional lançamento de livros no Congresso, né? Hoje com presenças ilustres, como sempre, né? E aí eu vou passar o microfone e eles mesmos vão se apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Conceição, bibliotecária da UF. A Nara ali de vermelho também é bibliotecária aqui do Instituto. E temos ali o Luan atrás da câmera, que não é um cameraman, ele também é um bibliotecário. Então vamos lá, gente. Mais gente chegando para brilhantar nossa festa. E vamos nós. Então, vou passar aqui para o primeiro convidado nosso, para ele se apresentar, falar um pouco da obra dele, né? E dizer que veio. E ele está doando o livro para sorteio. Gente, olha que bacana. É tudo meu, eu vou ganhar tudo, mas tudo bem, ele está doando para sorteio. Bota aí meus 10 nomes na lista, Nara. Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Jorge, eu sou professor da Rede Estadual de Educação, né? Sou doutor em Memória e mestre em Educação e trabalho a questão racial especificamente desde 2009. Né? Eu sou lotado na Regional Norte Fluminense, que é aquela área de Rio das Ostras, Macaé, vai até Campos. Né? Eu fui autor do Programa de Cultura Afro-Brasileira da Prefeitura de Macaé. Desde 2013 a Prefeitura tem um programa específico para a cultura africana e afro-brasileira. E desenvolvi também, inicialmente, depois com uma outra equipe ampliada, o programa da Rede Estadual de Educação do Rio por uma educação antirracista. Né? A gente já tem 12 anos de experiência nessa área, só que nos últimos 4 anos, a gente tem, depois da pandemia, percebeu isso. Eu tenho 2 grupos de pesquisa, um que é o Onde Jango, que trabalha a formação de professores, que é sediado na FAETEC, certificado, e o outro é o Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos, que é um grupo independente de pesquisadores que pesquisam histórias em quadrinhos. Né? Nós temos observadores em vários países do mundo, são mais de 70, mas é um grupo independente, e a gente produz material para discutir questão racial, de gênero, diversidade em geral, na sala de aula a partir de quadrinhos. Né? Então, o Onjang é um livro mais teóricos, mais técnicos, para ajudar as práticas de professores, mas os livros do Observatório a gente já tem 2 títulos prontos de infantil, está indo para o terceiro que sai ano que vem, 2 títulos que são teóricos, mas que estudantes e professores podem ler para se aprofundar um pouco, né, a partir de personagens. A gente tem o Branquitude, que fala sobre os personagens, né, brancos. Tem o Negritude, que fala sobre personagens negros. E o próximo é o Interseccionalidade, que trabalha todos, inclusive com gênero. Então, o nosso foco é professor de educação básica. Muitas vezes a gente acha que o professor de educação básica não é pesquisador, que o professor de educação básica não é produtor de conhecimento, que só graduação e pós-graduação é que tem esse poder, esse lugar, mas muitas vezes é na educação básica que se vai pesquisar, é na educação básica que se vai buscar o que se tem de prática, e muitas vezes a gente é desconhecido, não é reconhecido. Então a gente tem focado nisso, né? Não só nos temas, não só nas abordagens. Vocês vão ver os livros infantis, por exemplo, tem alguns recursos tecnológicos, o Rebelião tem um QR Code com áudio. Então a gente tem que provocar, desde lá do infantil, trazer essa reflexão sobre essa questão racial, gênero, de diferença, e a gente está tentando isso. Né? Então a gente montou agora o kit, a gente está chamando de kit bibliográfico antirracista. Esse ano ele está com 7 títulos, ano que vem tem mais 5 para entrar. Né? E a ideia é fornecer recurso, material pedagógico, recurso bibliográfico para o professor de educação básica. É uma fala inicial, né? Isso. Bom, meu nome é Sérgio Felipe, eu sou da Rede Municipal de Angra, professor já há 17 anos, muitos colegas aqui estão aqui. Trabalho na Prefeitura do Rio em sala de aula, só que na Prefeitura de Angra eu trabalho com formação continuada de professores desde 2021. Por exemplo, de lá para cá eu já cheguei a fazer mais de 100 reuniões com professores. Reuniões de 2, 3 horas. Professores, pedagogos, diretores, os colegas, boa parte dos colegas que estão aqui, que trabalham comigo, em algum momento a gente se reuniu e falou ao vivo. Né? Então isso é muito importante. E eu trabalho na Prefeitura do Rio
como professor de História. Eu saí hoje lá com as minhas 6 turmas do 6º ano, né? Só deixei um tempozinho que não deu para vir para... Então, eu também trabalho em sala de aula e acho que o livro ele é resultado dessas experiências, né? Na Prefeitura de Angra, conversando com todo mundo, com professores, diretores, pedagogos, dos anos iniciais, educação infantil, assim, o serviço ele é algo que eu nunca imaginei fazer, né? Você é professor de História e você vai conversar com toda a rede. Isso é uma oportunidade que, de alguma maneira, eu abracei e estou continuando fazendo. E, em termos acadêmicos, eu sou doutorando em ensino de História pelo Prof. História, é a primeira turma de doutorado profissional, e esse livro tem a ver também com... Eu comecei esse livro me preparando para o doutorado. Aí eu vi que eu tinha um livro, e aí eu resolvi publicar. E aí eu vi assim, foi validado uma seleção aqui, o projeto está passando. Eu falei, não, o negócio está bom. Então eu resolvi publicar, né, isso como um ensaio acadêmico, né, um ensaio acadêmico. E eu também pertenço a um grupo de pesquisas, né, da professora Ana Maria Monteiro, da UFRJ. É o Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino... Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino de História e Formação de Professores. Então a gente pesquisa professores iniciantes. E a gente está bem preocupado como que os nossos colegas estão com dificuldade de trabalhar com adolescentes. Esse livro é para trabalhar com adolescentes da educação básica, dos anos finais e do ensino médio. Mas aqui tem uma preciosidade que é a contribuição das professoras dos anos iniciais na minha vida, na maneira que avalia. O capítulo 7, ele é isso. Né? A gente percebe, vocês vão perceber, né? É isso. Eu mudei a maneira de avaliar por conta... E aí esse aprofundamento virou o projeto de doutorado. Né? A justificativa do projeto de doutorado foi as professoras dos anos iniciais. É isso que sustentou a aprovação, né? Então o livro ele se chama Aula como Conversa, né? Ele já vem desde a dissertação de mestrado, só que eu fiz para o ensino de História. Só que eu percebi, por conta do meu trabalho em Angra, eu estava falando com todo mundo e eu estava vendo que isso não era só do ensino de História. E as contribuições que eu recebi, né, a conversa tem muito disso, né? Você tem que estar aberto à escuta, à abertura ao contraditório. Porque a aula, o título, é só para explicar o título, para não me aprofundar. A aula, a gente retoma o que os gregos antigos chamavam de aula, que é espaço para debate. A conversa é o conceito é o conceito de William Paina. Conversa complicada, o currículo como conversa complicada. E aí conversa é produzir entendimentos por meio da comunicação. E o como é que eu estou dizendo que a aula não é uma conversa. Ela é como, porque é uma construção cultural histórica. Não existe um único modelo de aula. Então, o como ele é proposital de estar aqui. Então, vocês vão ver que eu analiso a cultura escolar para depois apresentar a proposta. Então, vocês vão ver vários modelos de aula sendo analisados, práticas de estruturas de diálogo, salas de aula sendo analisadas ao longo dos capítulos, até a questão da prática. E, inclusive, os meus erros também, que eu achei importante serem colocados, porque não é um livro tipo receita para o sucesso. Eu vou colocando o que não deu certo. Vocês vão ver que é de 2021 a 2024. Eu vou contando as minhas histórias. As minhas histórias profissionais, acadêmicas, e aí eu vou dando uma certa leveza, parecido com o que a Chimamanda faz no livro dela, O Perigo da História Única. Ela, para ela falar sobre a África, o preconceito, a discriminação sobre a África, ela vai trazendo essas histórias de vida, mas o foco não é a história de vida em si, mas e sim a reflexão sobre o processo de ensino. Então eu vou trazendo, eu vou me abrindo um pouco, não é um processo de catarse, né? Mas eu vou me abrindo um pouco para mostrar algumas coisas que eu tive que ir transformando. Por isso que o nome é Transformando o Jeito de Ensinar. Vocês vão vendo que eu vou me transformando até no último capítulo, vão ver uma outra pessoa. Eu começo de um jeito e termino de outro. Mais ou menos o livro é esse. Boa tarde. Gente, só um aviso, tá? Essa lista aqui é para o sorteio. A lista para o certificado está rodando por aí, tá? Não misturem as coisas, por favor, senão vocês vão ficar sem certificado. Boa tarde a todas e todos.
Meu nome é Rodrigo Torquato, eu sou mais conhecido ultimamente como Torquato. Eu tenho uma trajetória, né, com a questão da educação, especialmente o que diz respeito à relação educação e classes populares, favelas, periferias. Eu sou cria da favela da Rocinha e fiz toda uma trajetória também, depois de muitos anos, na educação. Fui professor da base, né, do município de Niterói de Caxias, e depois professor do Estado, do curso normal, sempre tratando a questão da alfabetização das classes populares e essa relação. E sou professor aqui da UF há 15 anos. Eu estou aqui na UF, trabalhando, pesquisando. Além disso, nos últimos anos, pelo menos nos últimos 8 anos, mais ou menos, para cá, eu abri uma outra fenda de trabalhos e estudo no campo do direito. Sou advogado, sou o presidente da Comissão de Educação da OAB de Maricá, então eu tenho também essa outra frente. E esse livro é um pouco o resultado, né? Direito à Educação. Falando rapidamente, depois tendo mais espaço a gente aprofunda, quando a gente trata a questão de direito à educação, entre muitas coisas que emergem, eu vou destacar pelo menos uma, que a gente poderia tratar como uma categoria, né, um conceito e tal, que seria a categoria tensionamento. Quando a gente fala favela, escola, escola, favela, periferias, quebradas, essa palavra tensionamento, ela emerge. E a ideia é tentar, nesse livro, apresentar um rol de pesquisas longitudinais que eu venho fazendo nos últimos 15 anos, para tentar, de algum modo, contribuir um pouco do ponto de vista metodológico mesmo, para tentar compreender as raízes desses tensionamentos, escola pública, favela, quebrada, né? E entre muitos elementos que a gente pode aprofundar aqui, duas questões eu destaco inicialmente, né? Uma hipótese de que esses tensionamentos têm na sua base uma disputa pela subjetividade e território das crianças por duas lógicas. Uma lógica que a gente poderia chamar uma lógica epistemológica da escola, que é institucional, que é obrigatória, que é legislativa, que é direito. E nós temos uma outra lógica que também está em disputa, que é a lógica da favela, da periferia, a lógica da sobrevivência, a lógica que forja inteligências de uma outra diversidade, para trazer aqui a questão do tema do Congresso. E, para tratar disso, muitas metodologias. Oi. Então, eu estava falando sobre a questão das lógicas, né, como um dos elementos que a gente pode aprofundar. E um outro elemento é que, para que a gente possa, de algum modo, compreender esses tensionamentos, sem descartar as potências das epistemologias que estão em disputa, tanto as epistemologias que se forjam na escola, com a sua perspectiva de transmissão mesmo, de acúmulo historicamente construída pelos seres humanos, especialmente a ciência, por exemplo, mas para que a gente também não descarte as epistemologias que se forjam na favela e que, de algum modo, nos ajuda a compreender o nosso próprio país, nossa própria relação, a nossa própria humanização enquanto Brasil, né? As pesquisas e as metodologias de pesquisas que eu tentei adotar, as mais próximas para tentar dar conta, como a pesquisação e a pesquisa participante, não deram conta o suficiente, né? E, a partir daí, por isso que eu trago aqui um rol de pesquisas longitudinais que atravessam o tempo, né? Eu tenho tratado de um tipo de pesquisa que eu estou chamando de pesquisas viscerais e pesquisadores viscerais. Na base disso está a ideia de que pessoas que foram crianças
crias de favelas, quebradas ou periferias, e que passaram pela escola pública, e que nessa escola foram considerados meninos ou meninas que não tinham jeito, porque iam ser bandido, porque a escola não estava dando conta, porque a gente não consegue. Essas meninas e meninos que um dia, por outras trajetórias, por outras oportunidades, por outras possibilidades, conseguem estudar e construir saberes suficientes para passar em concurso público e retornar a essa mesma escola pública, agora como professores e professoras concursados, eu digo que esse tipo de pesquisador não é um pesquisador equivalente aos que se forjam apenas na lógica institucional acadêmica. Portanto, chamo de pesquisadoras e pesquisadores viscerais, porque ao lidar com o conselho de classe, né, onde permanece durante o tempo a profecia que me acompanhou quando eu fui expulso das 5 escolas, na década de 70, a profecia, esse menino não tem jeito, quando a gente retorna como professor, seja da UF, seja das escolas públicas, como concursados, e lá a gente participa, já desde o primeiro conselho de classe, como professores, a gente percebe que, em 2025, muitas coisas mudaram em relação ao final de 70, quando eu fui aluno. Mudou a tecnologia, agora a gente tem Zap Zap. Mudou o quadro, agora é branco, compilou. Mudaram as carteiras, as cadeiras. Mudaram até o perfil dos professores e das professoras. Mas uma coisa permanece. A profecia. Esses meninos e essas meninas não têm jeito. Então, um pouco disso que eu tento tratar aqui, com esse rol de pesquisas longitudinais, e depois a gente pode aprofundar um pouco mais de elementos para a gente conversar. É isso. Obrigado. Bom, boa noite já, né? Então, eu sou Cláudio, sou professor também aqui, como Rodrigo, do IEA, há 16 anos. Você tem isso também, né? 15, 16, enfim. Chegamos aqui quase juntos, né? Reinauguramos aqui a UF de Angra, etc, etc. Evidentemente que todos nós, para chegarmos aqui, tivemos que passar pela trajetória de um mestrado, de um doutorado, a trajetória acadêmica. E o livro que eu estou trazendo aqui hoje, que, aliás, é o único de minha autoria, é fruto da minha tese, dissertação, perdão, minha tese de doutorado, que tem uma história rápida que eu gosto de contar, porque foi um doutorado que eu quase fui jubilado. Né? Na PUC-Rio, eu entrei com um tema de pesquisa e, em determinado momento, deu tudo errado e de quase jubilado, eu fui trocado de orientador, de orientadora, uma orientadora teve coragem de me receber e pegou meu tema, virou de ponta cabeça e disse, vamos junto, vamos junto. O tema era uma política educacional que tinha na rede estadual do Rio, não sei se os mais antigos devem lembrar, chamado Programa Nova Escola. Era um programa de avaliação externa das escolas públicas do Rio de Janeiro, eu já pesquisava isso desde 99, não posso me perder aqui nas décadas. 99, o Enem começou em 98, em 99 eu trabalhei o Enem no meu mestrado, e dali para frente eu fui trabalhar avaliações externas, enfim, avaliações de modo geral, as políticas educacionais, os fundamentos, né, dessas avaliações. Bom, o tema era a pesquisa do Programa Nova Escola e passou a ser resolução de problemas, né, numa perspectiva da psicologia da Gestalt, ou seja, deu uma cambalhota, mas eu estava tão mal na parada que, de jubilado, eu passei enfim, ressuscitei, E concluí o doutorado, segundo a minha banca, de forma brilhante. No tempo, não pedi adiamento de nada, mas só mais recentemente eu atualizei esse trabalho enfim, propus a uma editora, a editora topou, achou muito bom e está aqui, então, o trabalho que tem o título de Resolução de Problemas e Aprendizagem Significativa
uma contribuição da escola da Gestalt. Um detalhe, aprendizagem significativa é uma expressão que todos e todas nós ouvimos, né, há algum tempo na escola, né? É um mantra quase, né? A aprendizagem tem que ser significativa. O professor, o currículo, acabei de ouvir aqui no grupo 9, o currículo precisa ser significativo. Só que a pergunta é, o que é exatamente ser significativo, né? Para quem, como, né? A expressão tem origem num autor, enfim, num intelectual piagetiano, de muito tempo atrás, mas hoje isso está bastante reapropriado, ressignificado. O fato é que, com base na Gestalt, né, que enfim, a gente se baseou num dos clássicos, um alemão chamado Max, sem o R, Wertheimer, com base nele, que era meio um matemático, físico, um cara que trabalhava com conhecimento, né? Eles eram todos esses iniciais aí da Gestalt, né? Trabalhavam com magnetismo, para pensar o comportamento humano, enfim, para pensar os princípios do que hoje se trabalha com a própria psicologia da Gestalt. E aí eu mergulhei nisso e consegui produzir algo que eu chamo de uma alternativa hoje, por exemplo, ao que a gente tem como Base Nacional Comum Curricular, né? Que traz uma concepção de educação, aliás, a BNCC e as próprias avaliações externas que cada vez mais infernizam a vida das pessoas, né? Sobretudo das professoras, hoje, desde a educação infantil, os anos iniciais, o que acontecia só nos anos finais e ensino médio, hoje, claro, com base enfim, nas recomendações do Banco Mundial, que pensam que a formação socioemocional deve ser feita desde crianças, né? Então, obviamente, temos que preparar nossas crianças para o futuro. De novo, a pergunta é qual é o futuro no nosso país, né, para essas crianças, jovens e adultos, etc. Então, é um trabalho que eu atualizei nesse sentido, não deu para fazer criticamente, como eu faço, o debate das políticas educacionais. Para vocês terem ideia da gravidade que eu e um grupo de pesquisa avalia nesse sentido, nós estamos pesquisando hoje em Angra, mas em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro, o adoecimento docente em função do trabalho que esses docentes e essas docentes realizam nas escolas, né? Em Angra, assim, tem uma pergunta, a gente hoje mesmo estava terminando um texto, que é a seguinte: você se sente adoecido, adoecida pelo trabalho que você realiza? Assim, mais de 60% relatam, né? A gente vai fazer ainda um conjunto de entrevistas, né? Esse foi um questionário, uma percepção inicial, mas mais de 60% relatam que sim. E aí, quando a gente vai ver dados complementares, né, o número de medicamentos que toma, se faz terapia, etc., tem um fechamento muito dramático, muito grave, né, sobre, enfim, a categoria que a gente chama de docente, repito, dos anos iniciais, pelo menos, ao Fundamental 2, essa pesquisa pega também o ensino médio, mas a gente sabe que a reforma do ensino superior, da formação de professores, está aí também, né? E atropelada permanentemente, né? Agora mesmo, a gente tem políticas definidas lá no pós-golpe, em 2017, né, com a tal da BNC Formação. Já dei uma derivada aqui, né, porque é minha praia. E essas políticas foram aí enfrentadas, né? A gente estabeleceu um movimento chamado Revoga a BNC Formação. Se produziu uma resolução em 2024 que já está sendo atropelada. Agora, quem fez o ENAD, quem participou do último ENAD, sabe do que eu estou falando. Então, assim, lamentavelmente, eu estou em final de carreira, né? Mas eu adiei um pouquinho a minha aposentadoria, porque a gente pesquisa isso desde 1990, portanto, já vão aí mais de 3 décadas, e não podia ser agora, no momento, né, as escolas chamam de culminância, né? Na culminância dessa tragédia, ou farsa, dependendo da interpretação, a gente não podia deixar de estar aqui dando a nossa contribuição. E, repito, o livro é uma perspectiva que ficou lá em 2008, no doutorado,
mas ele está atualizado aqui minimamente para esse debate, que eu considero o mais importante, né? Para além da ideia da aprendizagem, que tem que ser significativa, obviamente, mas para a ideia do ensino, que desapareceu, e com ele o professor. Qualquer documento curricular hoje não fala mais ensino, muito menos na dialética ensino-aprendizagem. Acabou. A educação acabou lá em 1990, como houve uma conferência que teve como título Educação para Todos, né? Essa conferência de Educação para Todos acabou com a educação, introduziu a aprendizagem, a proatividade, né, o protagonismo dos estudantes, como se fosse coisa nova, né? E a gente hoje, de lá para cá, vive, de alguma maneira, uma ressignificação, uma recontextualização do trabalho docente, que redunda atualmente em sofrimento, em mal-estar, né, que é uma categoria que a gente está trabalhando, em sofrimento e, eventualmente, em adoecimento. Falei um pouco de tudo, inclusive da pesquisa nova, mas é isso, o livro. Depois a gente conversa sobre o que vocês quiserem saber mais. Valeu. Só lembrando de novo, tem a lista de assinatura por sorteio com ele ali, e tá a lista de presença pro certificado, tá ali naquele cantinho, tá? E agora eu vou passar a palavra para o coordenador do evento, porque eu atropelei tudo e comecei sem ele. E fez muito bem. Vejam só, eu queria, antes de tudo, agradecer aqui ao Jorge Luiz, que eu descobri, né, que ele me falou que me conhece, a gente se conhece há 15 anos, né, desde o Copene, o sexto Copene, em 2010. Então, o Felipe, né, que está aqui presente, né, o meu colega Torquato aí, né, e o Cláudio, né, velho de guerra aí do nosso instituto. Não é decano, não? Pois é. Então, gente, para nós uma felicidade, né? Tem um colega professor aí, o Andrés, que teria um livro para lançar, mas ele está com as voltas com correção de prova do mestrado, né? O mestrado que a gente vai ter aqui. Então, não pôde vir, né? E também a professora Silvana, que não conseguiu ultimar aí o livro. Mas agradecer muito a presença de vocês, para a gente foi um prazer. Eu acho que dessa vez nós tivemos né, depois de muita briga do pessoal da Biblioteca Conceição, a gente conseguiu organizar um lançamento de livros, né, à altura. Quer dizer, não tão à altura ainda, que melhor seria se tivesse um coquetelzinho aqui e tal. Mas a gente vai ter, não um coquetel, mas depois do lançamento a gente tem um café da roça, né, que é, digamos assim, nós somos dentro de uma crítica decolonial, então a gente não vai fazer com vinho, não, a gente vai fazer um café da roça depois aí. Mas então, muito obrigado, acho que foi muito interessante, né, a colocação de vocês autores aqui, e que a gente abre agora, se alguém quiser perguntar, dialogar alguma coisa, vocês concordam? Não é? E depois a gente vai aí poder para o sorteio, não, mas e também quem quiser, quem não for sorteado, né? A gente também estão à venda, né? Os livros a gente pode comprar aqui com Pix, Vale Transporte e outras coisas. Então, muito obrigado, foi um prazer aqui ouvi-lo e foi uma honra para a gente, tá? Então, alguém aí quer perguntar, dialogar com alguma das questões que os autores colocaram? Então, tá. Pessoal, eu esqueci de uma coisa importante. Eu não sou autor único. A minha orientadora, uma psicopedagoga antiga da PUC-Rio, a Maria Aparecida Mamed Neves, topou fazer, né? Então, seria um deslize grande não mencionar isso. Não, mas foi bem acompanhado, né, nesse sentido. Então, eu vou pegar aqui, eu sei que o Guilherme pediu a palavra aqui, vou pegar aqui as professoras com mais experiência, assim, para... Eu queria fazer, não é nem uma pergunta, né, mas é um comentário, talvez uma sugestão ousada ao professor Cláudio, na pesquisa que vocês vão começar a fazer, né, essa questão do adoecimento,
a gente está vendo isso no país todo, né? E se a pesquisa de vocês for focada em Angra, e havendo a possibilidade, acho que é interessante até ouvir os médicos da cidade, porque nós estamos doentes, sim, né, com as demandas e os absurdos que vêm. A morte do pedagógico nessa cidade, né? Não existe mais pedagógico, existe agora o número, uma demanda por um número, por um retrato, por uma foto bonita, e por trás essa foto está apodrecendo e adoecendo, né? Apodrecendo o pedagógico e adoecendo a gente, a escola, a todo mundo que está envolvido na escola. E nisso, eu acho que eu vou ousar até falar por outras colegas que estão aqui, que a gente já de vez em quando conversa sobre isso. Não tem um profissional médico da área médica da cidade, inclusive dentistas, que você chega e diz, né, estou sentindo isso, estou com aquilo, e quando você diz, eu sou professora, está explicado. Agora eu entendi. Então, realmente, minha filha, é porque tem isso, e a gente recebe. E eles falam, a gente está recebendo uma quantidade absurda de professoras e professores desse município com... desculpa, gente, até falar uma coisa meio desagradável, mas assim, quebrando o dente com bruxismo por conta de tensão, né? Tendo, enfim, problemas sérios de frustração, de ansiedade, entendeu? Vai fazer terapia, vai fazer luta, vai isso. Então, os médicos dessa cidade estão vendo o que está acontecendo, além de nós mesmos. Se ninguém acredita na gente, vê outros profissionais que estão nos atendendo, né? Fora a quantidade absurda, assim, de pessoas doentes mesmo, em licenças e atestado, e o que não aparece, né? Porque, além de tudo, se você fica 45 dias de licença médica nesse município, você perde sua lotação. Né? Então, é isso que está acontecendo. A gente perde a lotação, é castigado. Né? Você não pode mais voltar para a escola com a qual você tem laços. Isso não existe nessa secretaria, né, nessa administração. Essa questão que é tão importante, né? Acho que todo mundo aqui, né, da educação, a gente sabe a importância que tem esses laços com o aluno, com a escola, e a pessoa perde se ela tiver 45 dias de atestado. Então, isso é só uma coisinha, porque eu não quero pegar mais tempo, mas é só um pequeno detalhe. Boa noite, sou Guilherme, estudante de pedagogia. Vou tentar ser breve na minha questão, que dialoga muito com o professor Cláudio e um pouco com a pesquisa do professor Torquato. A gente sabe o quão todos esses anos de pesquisa do professor Cláudio notável que existe um ataque sistemático à educação. E todos aqui, né, provavelmente fizeram uma ponderação na última eleição, acreditando que o governo do PT, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, teria uma preocupação maior, né, contra privatizações, contra políticas, parcerias público-privadas, e ele acaba indo contra, né, as próprias promessas de campanha. Mas eu queria falar estritamente sobre o PL 458, que acaba tendo um ataque direto ao financiamento da educação, colocando o pé de meia como o mínimo, né, no cálculo de todo o financiamento geral da educação. O programa Pé de Meia é muito importante, né? Ele traz ele preenche uma lacuna grande, né? Que é parte da evasão, né? Que faz parte da evasão escolar hoje em dia no ensino médio, mas ele não deveria, né? Pelo menos na minha opinião, ser um mote, né? O principal de política pública, principalmente de financiamento. Gostaria que o
professor Cláudio discorresse sobre isso, e também o Torquato, porque afeta principalmente essa população, né, essa galera de periferia, de quebrada, que vai agora para a escola para talvez receber esse pé de meia, e ao mesmo tempo o professor não tem informação continuada, o professor está ganhando mal, ele tem que estar em diversas escolas para estar ganhando bem, não tem merenda, né? Dentre tantas outras coisas. Boa noite. A minha pergunta é mais para o Cláudio, mas eu acho que qualquer outra pessoa da mesa que quiser responder. Com relação à questão da BNCC. Eu olho para a BNCC, eu já sou um professor antigo, faltam poucos dias para me aposentar, então já passei por várias experiências, várias tentativas de organizar o conhecimento, o currículo, né? Já fiz discussões bastante interessantes sobre isso e acho que, de uma certa forma, a gente andou para trás. Eu acho que a BNCC me parece um monstro, um Frankenstein, que fez a gente andar muito para trás. Mas, apesar de ser um Frankenstein, ela é altamente impositiva. Diferente, por exemplo, como é que se chamava na época do Fernando Henrique, era Parâmetros Curriculares Nacionais, que a gente tinha bastante críticas com relação, porque a gente não sabia o que vinha depois, né? Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua opinião sobre, já dei a minha, né? A sua opinião sobre a BNCC, esse monstrengo altamente impositivo que faz a gente construir um monte de coisa inútil para levar para a sala e fazer malabarismo para não ensinar absolutamente nada. Vamos fechar aqui, então devolvo aqui para os colegas autores aqui para poder se colocar. Primeiro os que foram chamados, depois os outros podem também se colocar. Alô, alô. Então, vou passar a bola rapidamente para o Cláudio, vou só fazer uns breves comentários. Assim, vou entrar então no mérito da questão do direito, né? O diálogo, pelo menos, é o que me parece, né? Assim, se a gente fizer uma análise rápida, muito rápida, óbvio, o tempo aqui é exíguo, a gente percebe que essa estratégia de utilização de letra morta, né, para gerar, sei lá, algum tipo de expectativa, seja eleitoreira, ou seja o que for, não é uma estratégia nova, né? Se a gente analisar desde 88, por exemplo, a questão da erradicação do analfabetismo, por exemplo, como uma imposição constitucional, né, a gente vai perceber que o prazo que foi dado para que a gente pudesse ter uma resposta de 88, né, acaba praticamente suplantado por 96 com a LDB. Então, passa quase 10 anos, né, e aí vem a LDB e dá outro prazo para a gente tratar da questão da erradicação do analfabetismo. E aí, lembre-se do que eu falei aqui introdutoriamente, que a gente tem o tensionamento que não pode ser descartado da compreensão do porquê que a gente tem esse elemento analfabetismo no país e que está diretamente conectado não só com uma relação de classe econômica, mas também com uma relação racial, de racismo. Mas, chegando em 96, a gente estabelece uma nova meta com PNE, de 10 anos. Depois, estabelece outra de 10 anos. E agora, 2024, é bem provável que a gente vá a 37, a 2037. Bom, para passar a bola para o Cláudio, a gente tem agora, saiu da forma, agora, dia 31 de outubro, foi sancionada uma lei, agora, dia 31. Eu acho que talvez poucos de vocês tenham conhecimento, é a 15.247, de 31 de outubro agora, né, foi sancionada uma lei que estabelece um compromisso nacional com a alfabetização das crianças. É uma lei.
Mas veja, vamos fazer aqui, no direito a gente tem a questão da hermenêutica. A gente tem várias formas de interpretar. Interpretação sistêmica, interpretação histórica. Mas vamos tratar da fundamental do que diz respeito a interpretar um texto, que é a literal. Quando a gente pega a palavra, eu vim falando de 88, agora a palavra é compromisso. Veja, compromisso não é uma palavra impositiva, que impõe. É um compromisso. Então, nós temos agora um compromisso com a questão da alfabetização das crianças nos 2 primeiros anos. Então, perceba que a gente já teve tentativa de criar uma ideia de primeiro ciclo de alfabetização em 3 anos. Agora, a gente reduz, sem ter nenhum resultado prático, a gente reduz de 3 anos para 2 e estabelece, por lei, um compromisso. Compreende? Então, se nós temos as metas do PNE com 20 anos, e nós vamos agora para 37, que são metas, imagine o compromisso. Né? Então, fica aí já para que a gente já possa ter atenção já a essa lei agora de 31 de outubro. Lá eu passei os olhos muito rapidamente, não deu para fazer uma análise ainda da lei muito profunda, mas você percebe no artigo 13 e 14 dessa lei de 31 agora, que estabelece coisas, vamos dizer, extremamente novas para, por exemplo, dialogar com as tensões favela-escola diante do quadro que a gente teve agora aqui no complexo da Penha. Então, diante desse quadro, imagine a quantidade de crianças, de que maneira, psicologicamente, vão chegar na escola, do ponto de vista do desenvolvimento da sua capacidade de atenção, da sua capacidade emocional para aprender a ler e escrever. Imagine isso, aquele monte de corpos como elemento. Imagine a cabeça das professoras. Né? Então, só para a gente entender. Então, nós temos agora um compromisso e, como uma grande novidade para que dê conta disso, nós temos o artigo 13 e 14, salvo engano, estou falando de memória, e foi uma leitura muito rápida. No 13, estabelece um fórum. Olha que novidade. Um fórum. Um fórum de compromisso. E no 14, um comitê. Um comitê para efetivação do compromisso. E quem preside esse fórum? O presidente da República. Preside o fórum, que tem o compromisso. No entanto, quem integra o fórum? Pelo menos é o que está na lei. Eu estou dizendo que eu vou ter que aprofundar. Quem integra são os governadores. Veja, nem os prefeitos integram, embora eles estejam na lei integrado enquanto compromisso. Estado, União, Distrito Federal e municípios. Mas do ponto de vista da própria composição do fórum, a gente vai ter o presidente da República e os governadores. E os prefeitos? Já que a responsabilidade é da prefeitura, se a gente for tratar de erradicação seriamente da alfabetização. Compreende? Então, tem mais isso aí para o Cláudio destrinchar. Eu acho que os colegas, obviamente, têm a dizer aqui nessas questões todas. Né? Veio para mim, porque talvez eu tenha enfim, ressaltado aqui as políticas educacionais, mas a história eu acho que é importante. Então, por exemplo, farsa ou tragédia? Essa é uma pergunta que eu me faço, tenho dúvida. A gente vive hoje o que exatamente? Porque se olha para 30 anos atrás, a gente poderia avaliar como né, neoliberalismo chegando, era algo que se aproximaria de uma farsa. Mas repetir isso e chamar de novo, então é novo o ensino médio, é nova a BNCC, tudo é novo. E é tudo tão velho, né? A gente que vai vendo isso ao longo do tempo, enfim, tem condição de falar, de testemunhar, etc. Né? Eu não queria, enfim, né, a gente nem tem espaço aqui, tempo, e acho que todo mundo acompanha, né, a política razoavelmente, para entender que assim, a expectativa em relação ao governo Lula, ela não sai tanto, do meu ponto de vista, de algo previsível. Né? Do momento histórico que se deu,
em relação ao governo anterior, a perspectiva central da eleição, etc., etc. Eu arrisco a dizer até que grande parte da esquerda votou nessas últimas eleições no Lula para derrotar o governo anterior. Entretanto, a expectativa, eu diria até que era mais retrocesso, como diz aqui o MOB, do que a gente teve no passado recente, né? Então, retroagimos mesmo. A gente hoje vive um momento pior do que a gente viveu há década atrás, sei lá, né? Isso acho que ninguém deixa de perceber. Então, veja, a gente saiu de um teto, né, de gastos para uma coisa que diminuiu o seu impacto, mas continua sendo um teto de gasto. Lembrar que a UF, no ano passado, teve que fazer uma greve porque, em algum momento, o reitor declarou que não tinha mais dinheiro para pagar a conta de luz. Luz, para a gente estar fazendo os eventos, né? E não sabemos. Esse ano está acabando, não sei como é que vamos acabar. Para o ano que vem, as coisas continuam não indo muito bem. Então, expectativas, a expectativa da luta, da organização, né, sindical. Então, louvar aqui o professor Mob, que hoje integra o movimento sindical, né, a direção sindical aqui do CEP Angra Paraty, é um parceiro nosso. A gente fez uma extensão, vem fazendo há 4 anos uma extensão com o Observatório das Reformas Educacionais, e a gente faz isso em parceria, sobretudo aqui com o CEP, uma extensão online nacional que procurou, né, enfrentar minimamente, sobretudo a reforma do ensino médio, né, enfrentar as reformas da educação básica, mas eu particularmente não tenho assim grandes expectativas sobre o que possa ser melhor em relação até ao que já foi, né? Isso por um lado. Foi MOB. Sim. Acho que pegar aqui o que MOB trouxe, eu acho que eu já me adiantei dizendo o seguinte: as reformas educacionais de 2017, elas são reformas pós-golpe, pós-retirada da Dilma do governo federal, né? E eu, inclusive, chamo a BNCC e o novo ensino médio de golpes da educação. Você teve o golpe parlamentar, jurídico, etc., tirando a presidente Dilma, mas, em seguida, vem os golpes na prática que eram para serem dados, né? As reformas no campo político, no campo trabalhista, no campo da Previdência e tal, mas uma das primeiras foi exatamente a reforma do ensino médio, que veio como medida provisória, e aí esse é um dado sim, é uma perspectiva jurídica previsível, mas é uma forma autoritária de impor, né? E como no golpe o Temer tinha todo o Congresso, ele mandou para o Congresso aprovou, pronto, né? A BNCC foi a mesma coisa, né? Ela vinha sendo discutida, sei lá, por anos atrás, e teve uma primeira versão com aquela coisa das contribuições de professores, né, online, mas era uma segunda versão, e na terceira versão o Temer ressuscitou uma professora chamada Maria Helena Guimarães de Castro, que os mais antigos lembram, que foi lá do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi uma das que implementaram as reformas neoliberais lá nos anos 90. O Temer ressuscitou a Maria Helena para, então, implementar a terceira e última versão da BNCC, que é a que vige, como um golpe, né? Por exemplo, algo que a gente briga ao longo do tempo, curricularmente, né, com a ideia de que as competências e habilidades deveriam assumir o lugar dos conhecimentos, dos conteúdos escolares. Essa é uma briga teórica, metodológica, curricular, importantíssima, né? Pois bem, a primeira e a segunda versões da BNCC não havia menção praticamente às competências, mas isso é um debate que vem dos anos 90, né? Então, o movimento crítico conseguiu embarrear. As diretrizes curriculares do ensino médio de 2012 zeraram essa menção, não tinham as competências. O eixo da educação passaria a ser o trabalho,
O trabalho como princípio educativo, né? O trabalho cuja definição é a produção da existência humana, né? O trabalho como ação humana na produção da própria existência. Eu acho que isso dialoga com os outros dois colegas, porque essa é a concepção de trabalho que está lá nas diretrizes de 2012, e até entraram na BNCC, mas de forma completamente bricolada, né? Hibridizada, no sentido mais da confusão do que de outra coisa. Então, Mob, é isso mesmo, a gente é obrigado a cumprir a BNCC, porque ela é fruto de um golpe político, em seguida de um golpe educacional, né? E, assim, quem determina, inclusive, o cumprimento da BNCC é a Lei 13.415, é a reforma do ensino médio, que não é só uma reforma do ensino médio, ela é, inclusive, uma reforma trabalhista. Se a gente olhar lá, como é que chama, a primeira descrição da Lei 13.000, tem lá, muda a CLT nos artigos tais. Tem uma colega nossa que fez, aliás, uma sindicalista que o Mob conhece, Vera Nepomuceno, né? Vera fez uma tese sobre a reforma do ensino médio, tive o prazer de ser banca, ela diz, é uma reforma do ensino médio, mas é uma contra-reforma trabalhista, né? Então, está aí, é um ataque generalizado ao trabalho em geral, ao trabalho docente, sobretudo, no campo da educação, mas, do ponto de vista curricular, do ponto de vista da formação dos estudantes e dos professores, né, do nosso ponto de vista, um desastre, né? Um minimalismo, como dizia Saviani, já em relação às leis anteriores, né, a própria LDB, depois as próprias leis posteriores, ainda com alguns avanços. Então, é algo que não tem mais teoria, né? Um estudante que não está aqui nesse momento estava dizendo para mim, não, a gente tem que discutir a educação com base em Vygotsky. Eu digo, amigo, se aparecer o Piaget, já é um avanço. Porque em 90 a ideia das competências era com base piagetiana. Então, tinha debate político. Hoje é com base nas boas práticas, né? A ideia é as boas práticas, é isso? Enfim, né? Você prova que uma política dá certo empiricamente, né? E tem há muitos anos algumas autores trabalhando que as políticas educacionais foram fazendo ao longo dos anos, e chega hoje aí ao seu ápice, um recuo da teoria em benefício da prática. A ideia vamos botar a estudantada, né, de pedagogia, de geografia, para se formarem professores na escola, na experiência, na prática. A pergunta qual é a experiência, qual é a prática que as escolas de Angra, por exemplo, hoje, dão como exemplo para nossos estudantes se formarem ou terem como referência como educadoras e educadores, né? Não sei, sinceramente, não. Testes para o SAEB. Bom, testes a gente já sabe, mas e o resto, né? Quem pesquisa alguma coisa dentro de escola percebe que o ambiente escolar ele está dominado de fora para dentro, né? E aí, eu termino aqui, o poder das pedagogias, eu sou professor do curso de pedagogia, né? O poder dos projetos pedagógicos, eles batem nesse muro que é a política externa. O professor hoje dá a sua aula com base num roteiro, não é isso, Mob? Termina a sua aula, você tem que prestar conta se deu isso numa tela de computador, num sistema, né? Aliás, as avaliações hoje das crianças, as crianças já falam ou não falam, fluentemente, não é feita mais pelas professoras. É um tablet, é um sistema. Sim. Sim. A gente tem que ensaiar os alunos a fazerem o SAEB. Então, assim, a gente fica nesse treinamento, a gente tem que passar, de acordo com o SAEB, tem as provas de múltiplas escolhas, né? Então, a gente fica treinando as crianças para tal. Então, assim, quando o colega fala de projetos, a gente não trabalha mais com projetos, a gente não tem pernas. Então, a gente vive num fazer apenas para treinar o aluno a fazer SAEB. Não somente o SAEB em si. É dramático, gente, assim, a pressão em cima do trabalho docente. E eu diria o seguinte, Angra dos Reis hoje, a gente tinha um amigo em São Paulo que dizia que São Paulo é a vanguarda do atraso nas políticas educacionais. A gente está concluindo que Angra hoje está disputando, né?
são as instituições privadas, né, o CAED da UFJF, a outra instituição, a Falcone, ensinando os gestores a serem gestores. Né? Vocês sabem qual é a referência da Falcone na área de gestão? O toyotismo, né? O just in time. Né? Então, a gente tem que aprender a dar aula como a gente produz hambúrguer no McDonald's. E é o seguinte, você comprou o hambúrguer aqui, quando você chega no balcão, o hambúrguer tem que estar lá, just in time. Então, a referência é privada no sentido mais dramático possível. Né? Então, por isso, a gente é contra essa ideia de empreendedorismo, a ideia do mercado, né? A pedagogia do mercado. Já há uma autora trabalhando a pedagogia da morte. Né? E é verdade, se a gente pensar direitinho, fizer a lógica que regula essas políticas, elas têm levado à morte, literalmente. A gente tem ouvido agora, volta e meia, professores morrendo nas próprias escolas. A última que eu vi, uma cortou os pulsos. Né? Era uma terceirizada, ainda tem isso. Né? Já tem os estatutários, que tem alguma, tem um sindicato e tal, mas tem os terceirizados, que não têm, enfim, proteção quase nenhuma. Então, é muito dramático, acho que nos cabe fazer um enfrentamento duro com o sindicato, e a gente conta com o CEP em Angra, né, e em Paraty, e é isso, e vale a pena, gente, não digamos assim, está dado, está perdido, não está. Não está. O movimento docente ele sempre foi forte historicamente, continua forte, eles tentam nos demover da ideia de que vale a pena, mas vale a pena. Professores, o que eu gostaria de falar, que uma das dilemas da educação que já tem muito tempo ou você está preocupado com educar ou com instruir. Às vezes você joga para o educar para trabalhar racismo, questão emocional, questão ambiental, sustentabilidade, para trabalhar diversos assuntos que são relevantes. Desenvolver pensamento crítico, cidadão crítico. E tem pessoas que quando escrevem, ficam preocupadas com o lado do instruir. Aí fica conteúdo, metodologia de ensino. Só que isso, na formação de professores ao longo da história, migrou de um lado para o outro. Se no início a preocupação com educar era fundamental por conta da questão religiosa, isso foi migrando para o instruir. E a gente está vivendo um momento que é bem perigoso de a gente só ficar preocupando com o instruir. E aí fica nesse negócio que você está falando de preparar para a prova. O mais difícil é como que você faz isso? Educar por meio da instrução. Você não abandonar o conhecimento acadêmico que você aprende na faculdade, que ali os conteúdos que aparece conhecimento acadêmico, porque as pessoas às vezes têm uma noção de conteúdo meio fechada, que é proibido falar a palavra conteúdo hoje, né? Tudo é habilidade. Mas conteúdo é a nossa conexão com o que foi produzido cientificamente pela academia, mas que ele é reelaborado para o contexto escolar. Então, esse casamento de educar por meio da instrução é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Porque, às vezes, você trabalha um conteúdo, um professor de matemática vai trabalhar a fração, mas aí ele não conecta com os dilemas da vida, ou vai trabalhar a porcentagem, mas não conecta com problemas da velhice, com os problemas que são da vida dos estudantes. Essa relação, ela não é tão simples fazer. Ela não é tão simples fazer. Por isso que, quando não sabe fazer, fica só preparando para teste, porque existe, lógico, uma exigência no país. Agora, o outro lado, só formar cidadão crítico sem base sustentada, a gente tem estudantes que ficam sem conseguir desenvolver a leitura e a escrita. Esse livro, ele nasceu, gente, ele nasceu com estudantes com muita dificuldade de leitura e escrita. Ele nasceu por uma frase. Eu fiz um teste com os estudantes, eu faço isso ao longo dos anos. Eu escrevo uma frase no quadro, que nem eu dou um exemplo no livro. Maria estuda na 1807. E eu peço que os estudantes façam a pergunta a partir daquela frase. E aquela pergunta que eles devem fazer oralmente, eles têm que responder a partir daquela frase. Em que turma Maria estuda, o que Maria faz, né? E os estudantes, eles têm dificuldade de produzir a pergunta a partir do que está sendo dito.
E aí isso se desdobra em muitas coisas. Porque se a gente, de alguma maneira, o livro nasce com a necessidade de ensinar o estudante a perguntar sobre o que está dito. Na leitura, na escrita, para desenvolver a escrita, para que ele também possa desenvolver o pensamento crítico. Ele começa a partir daí, de estudantes que passam boa parte do processo de escolarização, aí é o trabalho com cultura escolar, MOB. A pior forma de poder não é o normatizado, é aquele que migra 3, 4 séculos sem a gente perceber, e aí a gente trabalha com a perspectiva Foucaultiana, porque a gente percebe essas coisas que são transmitidas culturalmente, que não é culpa de ninguém, a gente vai fazendo no piloto automático, e os estudantes passam boa parte do processo de escolarização respondendo perguntas dos outros e escrevendo textos que não são de autoria deles. Isso prejudica, e é isso que eu tenho falado, prejudica muito os estudantes. E eu tive que mudar por conta disso. Eu estava com os alunos do 6º ano. Hoje, com os alunos do 6º ano, o aluno me mostrou um livro que ele estava lendo, era até religioso. Falei, como é que você está lendo esse livro? Ah, eu estou lendo grifando. Mas você está grifando por quê? Você fez essa pergunta aqui a partir desse título? Ué, professor, você sabe o que significa essa palavra? Como que você já está lendo, já tem um título ali, você não perguntou sobre o título? Como que você vai ler e entender o que está sendo escrito? Então, assim, falar de educar, que é a parte que sustenta, né, tudo que está sendo falado aqui, dessa preocupação com educar, e não só com cumprir, com prova, mas tem esse lado do conhecimento. Então, casar essas duas coisas é bem difícil. E aí o poder ele não só se manifesta pela normatização, e o poder ele é exercido também sem mandante. Quer ver só uma coisa que a gente percebe? A Lei 10.639 e 11.645 de 2008. É normatização. Mas como que é difícil cumprir, às vezes, né? Você coloca uma normatização fruto de movimento social, do movimento negro e indígena, militante, mas chega numa situação, é difícil cumprir. Às vezes não é só querer. Trabalhar com adolescente não está mole, professor. Não está mole. Por isso que, de alguma maneira, essas contribuições que eu tenho de muitos colegas, e é acadêmica também, de que esse ensino parte da curiosidade do estudante, despertar a curiosidade para aprender algo que inicialmente não desejava, mas pela maneira que você relabora, passa a interessá-lo e afetá-lo. Fazer isso no planejamento não é mole. Aí eu discuto isso aqui no livro, né, ao longo. Depois, a questão de leitura escrita, incentivar os estudantes a perguntar sobre o que está dito. Mexer nessa estrutura do diálogo que tem mais de 3 séculos. Ou é pergunta de exame, ou é pergunta socrática. Precisa mexer. Na maneira de constrói os exercícios, precisa mexer nos enunciados dos exercícios para democratizar o direito do estudante perguntar. Outra coisa, mexer na avaliação. Isso eu aprendi com as professoras dos anos iniciais. Elas avaliam os estudantes não só por sozinho depois das aulas. A avaliação não é algo que acontece depois das aulas, acontece durante a aula. E faz junto para depois construir autonomia. Por isso que eu trabalho com conceito prático orientada, casado com avaliação. Tem colegas, assim, em todas as esferas acadêmicos que colocam a avaliação como se fosse... Confundem instrumento e avaliação. A avaliação está em outro patamar. A avaliação você valida o que você considera desejável. Quem confunde instrumento com avaliação valida uma prova. Prova não é avaliação, gente. Prova é instrumento que subsidia a nossa avaliação. Então, quando a gente está na cidade, assim, eu trabalho na cidade, também a gente tem as coisas internas, né? Porque a gente tem os debates internos, né? Mas tem essa preocupação de um jeito de trabalhar com os adolescentes, gente. Esses adolescentes, eles são... trabalhar com adolescente, despertando a curiosidade deles, né, metodologicamente, como fazer isso, não é fácil. Não é fácil. Tem que saber articular. Na minha matéria de história, tem que articular o tempo. Nas outras matérias, tem que saber, por exemplo, de língua portuguesa, tem que casar gênero textual, gramática e as discussões importantes da sociedade. Tem que fazer as 3 coisas juntas. Agora, só dar gramática vai dar ruim. Vai dar ruim, algum jeito vai dar ruim. Esse estudante vai ter dificuldade, o professor vai ter dificuldade de trabalhar. Então, assim, a BNCC, ela é uma normatização. Mas não,
Mas não significa que se você tirar essa normatização, as coisas se resolvem. Porque culturalmente as coisas vão sendo transmitidas. A Lei 10.639 está aí, gente. É a normatização, tem que cumprir. Mas e aí? Olha a luta do movimento negro no Brasil inteiro para fazer cumprir uma coisa. Não é mole, isso é ilusão dos curriculistas. A maior ilusão dos curriculistas é achar que normatização resolve a vida. E não resolve. Quantas normatizações iniciaram e caíram? Essa de 2019, da BNC, BNC Formação Continuada, caiu. Caiu, era muito ruim. Foi derrubada, mas caiu. O próximo governo vê que não funciona e derruba. Normatização no Brasil é uma coisa que é fácil de ser derrubada, é só entrar o próximo governo. E entra, aí tenta fazer os controles, mas a mudança substancial ela é diferente da normatização. Ela é fruto da conversa. Se você não conversar com as pessoas, o papel não resolve, gente. Papel não resolve nada, tem que conversar com as pessoas. Esse é o lance. Eu acho assim, esse livro, ele nasce com... Eu estava cansado de ter meu estudante que lê e não escreve, gente. É alfabetizado, mas lê e não escreve. Escreve de forma sofrível. Aí eu passei a fazer texto coletivo. Texto coletivo, depois faz sozinho. Dá certo. Escreve. Aí eu fico juntando evidências em casa ao longo dos anos, né, guardando, ver se eu uso em algum lugar. Não sei. Eu usei alguma coisa aqui, né? Mas a gente não pode usar a produção dos alunos. Saí com a aluna fazendo um podcast sobre as latinas, sobre a Diana Ortega. Se vocês forem ver o podcast que ela fez, é coisa de louco. Eu não faço aquilo. Ela tem 11 anos de idade. 11 anos de idade. Botei ela para apresentar em todas as turmas. Palma. Todo mundo escutou o podcast dela. 6 minutos de podcast. Todo mundo em silêncio. Adolescente de 11 anos. Como é que pode isso? Como é que pode isso? A gente não consegue se comunicar, mas eles conseguem se comunicar. Porque o princípio básico da metodologia é aprender é falar, ensinar é escutar. A parte mais difícil do ensino não é falar, é você colocar o outro para falar. O ensino tem a ver com isso, você tem que trocar. Para você falar, você coloca o outro para falar. Princípio, ensinar é falar, aprender. Ensinar é escutar, aprender a falar. Isso já vem desde Paulo Freire. Quando ele fala no Pedagogia da Autonomia. Lá tem uma frase do Paulo Freire do Pedagogia da Autonomia que fala sobre isso. Mas a gente tem que relacionar isso com a leitura e a escrita para a criança avançar. E aí esse pensamento crítico ele é desenvolvido desde o início. Você, para aprender, precisa desenvolver pensamento crítico. Porque aí você tem que casar alguns autores que fala de aprendizagem, que é uma resposta a uma provocação, a algo que te perturba. Para você fazer isso, você tem que ser provocado inicialmente, por uma pergunta problematizadora, pela articulação que você faz para que o estudante fale. Coloque o seu posicionamento. E, a partir disso, a aula ela nasce. Ela nasce. O entendimento, a conversa, não adianta eu falar que a aula é uma conversa por decreto. A gente só sabe que é uma conversa quando termina no final. Porque, às vezes, a aula ela vira uma polêmica. Ou é polêmica ou é conversa. Quando você pergunta, fica fazendo questionamento, e esses seus questionamentos não servem para você saber algo a mais, você só quer provocar, você só quer destruir o outro, isso não é conversa, isso é polêmica. Está cheio de internet, bota a gente em roda, né, e um fica se defendendo. Isso é polêmica, isso não é conversa. Debater isso não é conversa. Quando o questionamento você quer saber algo a mais, esse algo a mais é Foucaultiano. Esse algo a mais é aprender algo que te perturba, algo que mexe com as suas certezas, com o seu comportamento, com os seus valores. O aluno passa a ter uma outra visão sobre os povos indígenas. Quando fala na minha aula que não quer visitar a aldeia indígena que eu vou visitar nesse sábado, ele não quer visitar a aldeia indígena porque ele acha que os indígenas comem pessoas. Eu tenho que ir ao final da aula, ele não pode sair dessa aula achando isso, gente. Não pode. Mas isso eu tenho que trabalhar até o final. Então, assim, eu acho que tem muitos problemas na educação e o grande problema das pessoas, dos burocratas, é achar que normatização resolve as coisas. Resolve as coisas falando com as pessoas. Então, assim, por isso que, de alguma maneira, estar num espaço institucional é complicado, né? Porque se colocar e estar em reuniões de 3, 4 horas com as pessoas e a pessoa ter o espaço do contraditório de falar o que quiser, isso é muito importante. E eu aprendo muito com isso.
Muito, muito, muito. Muitas das pessoas que estavam aqui estavam nessas reuniões. Mais de 100 reuniões que eu fiz nessa cidade. Sandra estava aqui, reunião com pedagoga, 3, 4 horas. Então, assim, eu tô nesse entrelugar. Professor de sala de aula, academia, secretaria. Isso também é bom, gente. Porque eu não fico com esse cacuete. Cacuete de que está na secretaria, não olha a sala de aula. Está na academia, não sabe o que acontece na realidade. Então, eu fico sempre com um olhar distante e perto, distante e perto. Eu acho que a gente tem que ter esses dois olhares, distante e perto. Quem está na academia, ele tem um olhar distanciado, isso é muito importante. Porque quando você está muito perto do problema, você não consegue enxergar o que está embaixo do seu nariz. E aí precisa do distanciamento acadêmico para trazer outras reflexões. Então, assim, esses dois olhares, para mim, são muito importantes. Por isso que eu muito valorizo vocês, professores. Que vocês são, assim, faz a gente... Depois que eu entrei no mestrado, doutorado, eu vi coisas que eu achava que não tinha solução. Né? Eu acho que não é solução, mas é um encaminhamento, né? Sair do sofrimento, o professor está sofrendo, né? Não consegue dar aula. Para adolescente, principalmente. Estão sofrendo bastante. A pesquisa está demonstrando isso, o que a gente já sabe na realidade. Está demonstrando, os colegas querem sair. E um dos motivos, um principal motivo é esse. Tem outros motivos que junta. Aí você junta uma porção de coisa, e aí o colega quer sair mesmo. Mas os primeiros, que estão lá há 5 anos, os primeiros 5 anos de profissão, eles estão com muita dificuldade. Estão com muita dificuldade, perdidos mesmo. E assim, acho que é conversando que a gente vai conseguir chegar no entendimento. O entendimento não nasce pronto. É o contraditório, você fala, eu falo, a gente concorda, não concorda, e depois a gente chega ao entendimento. Ou não. Às vezes só o tempo dirá. Só o tempo vai produzir esse entendimento, que às vezes não acontece numa reunião como essa. Tá bom? Bom, eu acho que de um pouco de tudo que a gente fala aqui, que a gente ouviu, a gente não pode deixar de ver existem 2 dimensões, né? Existe uma dimensão de estrutura e, infelizmente, é uma dimensão política, que muitas vezes nenhum de nós tem o acesso à condição de transformar, né? E por estar no público, o público a gente só faz aquilo que está determinado. São as leis, são as resoluções, decretos, portarias, e a gente tem que se ver com isso. Só que a sala de aula é uma outra dimensão, a dimensão da troca, é o espaço da potência, da criatividade, do lúdico. E muitas vezes esse outro lado do indicador, do dado, do resultado, está roubando de nós e dos nossos estudantes a alegria de estar dentro de uma sala de aula. A grande realidade que é o adoecimento do professor, que ele não consegue dar conta do burocrático, do técnico, do legislado, mas também não consegue dar conta de escuta, de acolhimento, de troca, de parceria com aquele ser que está ali do lado dele, esperando dele algo que disseram que ele ia receber. Né? Hoje eu trabalho com ensino médio, né? E muitas vezes eu chego lá às 7 horas da manhã e o meu estudante hoje, ele entra na sala, coloca a cabeça na mesa. Se você deixar, ele dorme a aula inteira. E aí quando você chega e fala assim, vamos lá, o que você veio fazer aqui? Não sei. Para que você está aqui? Sei lá. O que você espera chegar? Estou sabendo ainda não. A escola virou um espaço de desânimo, desesperança e muitas vezes, né, de falta de potência, quando é justamente o contrário. Né? Essa semana mesmo eu vivi isso. A gente está agora, né, dando mais avaliação, projeto, teste do que aula. Outro dia eu brinquei, falei, eu pego meus planos de aula de 2014, 2015, quando a gente tinha na rede estadual um currículo mínimo. O currículo mínimo de 2014 eu dava mais aula do que a BNCC, que hoje tem turmas que eu não consigo dar conteúdo para dar uma avaliação e eu tenho que dar 3. Como que eu faço isso? Quando que eu vou voltar a ensinar? Né? Então, muitas das vezes, né, nos grupos que eu participo, tanto o Anjango, que a gente trabalha muito focado nessa coisa da prática do professor. O que você faz que funciona com o aluno? Como é que você faz que o aluno se interessa e consegue aprender? O que realmente ele tem interesse de aprender, que está ligado ao currículo, ao legislado, que você precisa transmitir. E aí a gente vai construindo, né, os nossos produtos, que a gente chama, né, produtos bibliográficos, que é uma referência para o professor. Mas no laboratório, né, no observatório, é justamente o contrário. Principalmente, né,
Fundamental 1 e 2. As crianças estão num outro universo, que não é só esse universo técnico, teórico, né, do nosso pedagógico. Qual é o interesse dele? O que ele fala? Como que ele gostaria de estar na sala? O que ele gostaria de estar ouvindo? Como que ele pensa que ele vai aprender? Eu vou usar para quê? Como é que isso aqui vai servir? Porque é essa a lógica dele, né? Então, hoje, a gente precisa trazer de volta para a sala de aula, e aí o que a gente faz, né, quando a gente está escrevendo, produzindo, é trazer um pouco isso. O que a gente traz de alegria, de lúdico, de útil, de prático, para o conhecimento desse aluno. Todos eles têm um conhecimento, mas aí esse diálogo, né? Conhecimento e saber, essa coisa da hierarquia, né? O que vale, o que deixa de valer. E nós, enquanto educadores, a gente às vezes fica perdido no meio desse político, pedagógico, estrutural, com aquilo que é ali o básico, né? Da conversa, da aula. Hoje é um desafio dar aula. Como dar aula? Quando a aula é boa? Quando o aluno quer a aula? Que aula que realmente é necessária? E esse é um desafio que a gente tem que, juntos, né, tentar recuperar. Eu acho que o grande problema hoje, né, olhando a minha trajetória, eu fico olhando aqui, né, as pessoas, tem colegas que provavelmente têm mais tempo de educação que eu, né, eu sou professor apenas há 18 anos. Fui executivo de varejo durante 22, sofri um episódio de racismo que foi destruidor na minha carreira. Depois tive um acidente, fiquei hospitalizado 2 anos. Tive que retomar a vida profissional, tinha boleto para pagar. E aí eu fui descobrir que a minha trajetória foi permeada por uma coisa de racismo. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. E o conhecimento não me deu a consciência de entender o que era importante para mim, como fazer o que eu precisava. E aí eu fui aprender, no espaço da escola, no espaço da sala de aula, nesse diálogo de troca, o que realmente vale a pena. Esse currículo vivido, esse currículo que realmente faz a diferença. Muitas vezes, ele vai ser mínimo, mas é aquele mínimo que aquele garoto precisa para conseguir ter, né, como o professor falou. Às vezes é a única oportunidade que ele precisa, não precisa de muitas, mas ele precisa de alguma. E quando você dá, ele consegue chegar. Agora, muitas vezes a gente está só com foco no padrão, na estrutura, no político, e o real, prático, né, o que realmente transforma, a gente está deixando de lado. Eu gostaria, né, que a gente tivesse voltando a ter esperança de que o professor faz diferença. Às vezes, muitos de nós acham que a gente não está servindo muito, né? Essa coisa de, vou dar aula, não, o aluno não quer. Gente, faz a diferença. Né? E eu digo isso esses dias mesmo, né? Eu estou rodando em vários lugares por conta dessa produção que a gente está fazendo no coletivo dos livros. Né? Há 18 anos atrás, eu era arrumador de prateleira. Eu vivia comprando e vendendo coisas para as pessoas. Não tinha a menor noção da importância que o conhecimento tinha e como ele afetava a minha vida. Apesar de ter nível superior, apesar de ser executivo, eu tinha um saber que, no fundo, me alienava de muitas coisas que eram importantes. Hoje eu estou numa condição muito inferior economicamente, né, apesar de ser mestre, doutor na educação básica no Estado. Né? Os colegas que são do Estado aqui sabem que a remuneração, a estrutura, a condição é muito precária, mas a gente consegue fazer muita coisa. E a gente consegue ver transformação, mudança de trajetória, possibilidades de sucesso, quando a gente acredita no que a gente faz e quando a gente faz o que é preciso para o outro, não para a estrutura, não para o sistema, não para a política. Porque essa, provavelmente, talvez nunca, né? Eu não tenho essa trajetória longa na educação, mas eu vejo. A política nunca vai olhar o educador e a educação com o valor que ele tem. Então, a gente é que tem que se olhar, se valorizar e acreditar, voltar a ter esperança para continuar mudando. Porque se não fosse a sala de aula, se não fosse professores que realmente tivessem um compromisso ético e político, eu, por exemplo, não era hoje um profissional da educação, um doutor, alguém que tem hoje uma pesquisa, um trabalho de referência. Mas que não pensei nisso. Foi uma pessoa que foi lá e olhou e falou assim, espera aí, vem cá, deixa eu te explicar isso aqui. E dali a chama acendeu, né? O que o professor falou. Às vezes ele está perdido lá. Às vezes uma conversa, um acolhimento, uma escuta, uma possibilidade de tornar aquela vivência até uma prática, e como o professor falou, eu faço muito isso. Uma prática boa, um trabalho bom de um aluno. Semana retrasada eu estava no fórum de leitura com um trabalho de estudantes meus, apresentando trabalhos deles. Eu provoquei, eu dei mais ou menos a diretriz, mas o conteúdo é dele. Ele é tão autor como eu. E aí você olha e fala, caramba, nem ele sabia que ele poderia, mas eles podem muito. A gente pode muito,
mas a gente não pode deixar de acreditar nisso. Obrigado. Estou caçando a palavra de todo mundo, porque eu não vou poder falar. E eu, quando pego no microfone, eu gosto de falar, eu falo muito. Mas aí o Augusto vai me pegar, porque quando a gente fez o evento lá na biblioteca, no Fechadinho, não teve tanta falação, não teve tanta potência. Ele nunca mais vai me deixar fazer aqui fora. E aí, eu agradeço a fala de vocês, eu acho que foi muito enriquecedora, né? A gente vai ter bastante coisa para decantar. E aí a gente falou de sofrimento, de surpresa, né? De vivências, de potências, né? E agora a gente vai encerrar aqui, fazendo o sorteio. Se vocês tiverem sorte, ainda tem lanchinho lá, o Café Colonial, e depois a gente vai fazer uma coisa que a gente precisa muito fazer, para a gente levantar o nosso astral, que é festejar. Porque o inimigo odeia que a gente seja feliz e festeje. E é isso que a gente vai fazer. Então, estou encerrando, estou caçando, cacei, sou, como é que fala? Ditadora, mas é isso. Vamos para o sorteio, gente. E aí, só um último informe breve sobre o sorteio, né? Está todo mundo de castigo, porque alguém pegou a lista e duplicou.